Olá, meus filhinhos do coração! Voltamos para mais uma aula de história. Essa aula de hoje é muito gostosa porque ela fala de coisas que acontecem na nossa escola, né? Então, o tema é uma escola de todos nós. É assim que nós nos sentimos, não é mesmo? Que a escola é nossa, a escola é a extensão, né, da nossa casa, é a continuação da nossa casa, né? E na escola, como o Vasculhando Ideias, diz assim: o que é uma escola para todos nós? A escola é o lugar que abriga, né, vários tipos de pessoas diferentes. Você concorda que a educação é um direito de todos os cidadãos? Sim, né? Todas as pessoas têm o direito de ter a educação. Do que você mais gosta em sua escola e o que você acha que poderia melhorar? Isso nós vamos falar na hora da nossa live, certo? Cada um vai poder dizer o que pensa a respeito. Converse com seus colegas sobre a imagem, é o que nós vamos fazer, continuar fazendo na hora da live, certo? Então, na escola, vamos analisar essas imagens, página 112 e página 113, tá bem? Então, nós temos pessoas adultas que tomam conta do pátio, não é? Que estão lá para ajudar dentro do que a cada um precisar. Tem os colegas andando pelo pátio, conversando, indo para a sala de aula. Temos plaquinhas indicando alguns lugares, né, como o jardim, respeite a natureza, o nome da escola, que aqui é a Escola da Alegria. E tem o seu Rui, tem a Dona Vera que ajudam, e tem as crianças, cada um tem o seu nome, tem as pessoas que trabalham na escola, né? Tem a secretaria, diretoria, sala de aula, tem o parquinho. E do lado de fora tem o nome da rua da escola, que é Rua das Margaridas. Isso tudo nós estamos vendo no nosso Vasculhando Ideias, certo? Ok. Agora na página 114, para início de conversa. A educação é um direito de todos. Todos têm direito à educação, certo? Mas nem todos vão à escola, nem todas as crianças vão à escola. Nós sabemos que no nosso país muitas crianças ficam sem ir à escola. Bem, todos os cidadãos têm direitos e têm deveres. Dentre os direitos, destacaremos o direito à educação, porque nós estamos falando de o direito que a criança tem de ir à escola, certo? Muito bem. Vimos que a aprendizagem acontece em diversos espaços. Na aula passada nós vimos que nós podemos aprender várias coisas com várias pessoas em lugares diferentes, certo? Até a criança pode ensinar, não é? Quando um adulto não souber alguma coisa ou tiver dificuldade com alguma coisa. Bem, aqui nós temos 3 crianças, Heraldo, Vitor e Bruna. E o que a atividade quer? Encontre o caminho para que cada uma das personagens abaixo leve-as até a escola. Então, todos têm um caminho para ir. Tem o Heraldo, tem o Vitor e tem a Bruna. Cada um tem o seu caminho a seguir. Então, a atividade precisa que você leve, né? Faça uma linha, levando todas as crianças, as 3 crianças até a escola. Tá? Então, você vai pegar um lápis. Primeiro, você faz com a mãozinha, né? Com o dedinho, para você não errar. Ou com um lápis de escrever, né? Depois você então faça com lápis de cor, 3 cores diferentes, porque são 3 criancinhas, 3 caminhos, tá bem? Então você vai levá-los até a escola. E na sua opinião, você acha que todos têm a mesma facilidade para chegar à escola? Claro que não, não é? Algumas crianças têm muita dificuldade para chegar à escola. A distância, problema de transporte, aí entram várias situações, né, inclusive da família.
Aí depois, lá na página 115, fala o nosso siga em frente, as regras para uma boa convivência. Então, em todos os lugares existem regras na nossa casa, na escola, em todos os lugares que nós frequentamos, que nós vamos, existem as regras para serem seguidas, certo? Ok. A Constituição Federal é um conjunto das leis fundamentais do Brasil. Ela serve para organizar a convivência dos cidadãos de modo que todos devem seguir as regras e todos viverão bem em harmonia se seguirem bem essas regras, certo? Se você faz o que é certo, você não vai ter dificuldades. Além da Constituição, existem outros tipos de regras que organizam a vida do grupo, como as regras de trânsito. Nossa, a regra de trânsito é tão importante também, porque se a pessoa não segue as regras de trânsito, o que acontece? Causa acidentes, né? Criam problemas. Então as regras são para serem vividas, para facilitar, né, a vida da gente. E no trânsito ou em outros lugares também, existem as placas que nós devemos respeitar. Você sabe qual é o nome da primeira placa que tem no trânsito, que nós estamos vendo na 115? Muito bem, pare. Se você vir essa placa, você precisa parar. Não atravessar uma rua sem olhar, né? Às vezes não tem o sinal do trânsito, então você precisa observar a placa do pare, né? E respeitar, não é só observar não. Olhar, analisar, respeitar. A outra placa de trânsito você conhece? Que tem um E, tem essa faixa vermelha no meio. Muito bem. Proibido. Toda placa que tem essa linha no meio, tá? Quer dizer proibido. E como é um E de estacionar, proibido estacionar. Quando não tem essa barrinha no meio, pode estacionar, não é proibido, tá? E a outra é lombada ou quebra-molas, tá? Ok. Aí na página 116, leitura de documento, outras regras sociais, tá? Já abordamos um pouco da importância das regras e das leis na sociedade. Contudo, precisamos entender que elas devem ser sempre aperfeiçoadas de modo a assegurar o bem comum, tá? Então, veja abaixo algumas placas que foram surgindo ao longo do tempo e registre sua aplicação nas linhas ao lado. Você vai dizer o que é a placa, tá? E como ela é utilizada, para que ela serve, tá? Como nós vimos lá atrás. O E de estacionar com uma barrinha no meio, então já sabe que é proibido. Proibido o quê? Proibido estacionar. Então, observe cada plaquinha que você está vendo, tá? Responda as questões e já nós voltamos para corrigir, ok? Pode trocar ideia com o pessoal da casa. Então, você fez assim? Vamos conferir. Tem um cigarro, né? E tem a tarja vermelha. Então, o que isso quer dizer? Proibido fumar. E onde são utilizadas essas placas? Esse tipo de placa? Utilizada em locais fechados como shopping, hospitais, escolas, lanchonetes, etc. Acertou? Vamos para a próxima? E tem uma tarja também. O que significa? E essa? Uma tarja, tipo uma pessoa gritando, né? Falando alto. Proibido falar alto. E onde elas são vistas, né? São vistas em locais como hospitais, clínicas e escolas que precisam ter silêncio, né? Então a pessoa não deve falar alto nesses lugares, certo? Preste atenção nas letras maiúsculas, como que faz cada letrinha, capricha, tá? Porque estamos no terceiro bimestre e segundo ano não pode fazer letra feia, tá? Vamos ver o próximo?
E essa, como um cadeirante? Muito bem. Preferencial para deficientes físicos. E onde comumente a gente vê essas placas? Ah, é comumente vista em shopping, banco, supermercado, né? Indica o quê? Vaga exclusiva. Quer dizer que quem não é cadeirante não deve usar essa vaga, certo? Vamos para a próxima? E essa bonitinha? Muito bem. Preferencial ou exclusiva para gestantes, comumente vista em locais públicos como shopping, bancos, clínicas, supermercados e hospitais. Pontinho final. Vamos ver agora na página 117 as regras da escola. Agora nós vamos falar sobre regras que nós conhecemos que são da escola. Desde bem novos, no convívio com a família e nos lugares que frequentamos, aprendemos o que podemos e o que não podemos fazer, principalmente quando estamos em espaços públicos, uma vez que é mais comum que espaços coletivos que tenham normas de convivência. Todos os lugares têm normas de convivência, como nós falamos no início da aula. A escola é mais um desses lugares e boa parte do que aprendemos nela será utilizada quando? Ao longo de nossa vida e em outros locais. Tudo que a gente aprende, a gente vai colocar em prática algum dia. Você percebe algumas placas de informação na escola que você estuda? Na nossa escola tem placa de informação? Sim, se você marcou sim, você está correto. Número 2. Quais são as principais regras da escola em que você estuda? Caso você não as conheça, converse com a sua professora ou com algum funcionário para que haja esclarecimento. Mas nós sabemos algumas, não é mesmo? Vamos colocar algumas aqui do quadro, tá? E vocês podem fazer de vocês e depois a gente confere, tá bem, gente? A sugestão de resposta. Vamos ver se combina, se a sua resposta combina com a sugestão de resposta da tia. Então vamos lá. Não jogar lixo no chão, usar o uniforme completo, respeitar os funcionários, respeitar a professora, fazer as atividades, não faltar aula. Mas existem outras, não é, gente? Existem outras, mas que você pode ter colocado aí, que a gente pode conversar também na hora da live. Número 3. Selecione uma das regras citadas e crie uma placa para ela. Em seguida, explique para a turma o significado do seu desenho. Então, nós vamos na hora da live conversar. Você escolhe uma dessas frases, tá? E façam a placa de acordo com o que você escolher. Essa placa pode ser redonda, pode ser quadrada, tá? Então, tá bem. Agora, nós vamos na página 118 falar sobre o acesso à escola. Mas o que é isso, gente? É como é que as pessoas vão chegar até a escola. Depois que chegar na escola, como vai ser para essas pessoas se locomoverem dentro da escola. Na atividade inicial do capítulo, vimos que nem todas as personagens tiveram a mesma facilidade para chegar à escola, né? Muitas vezes isso acontece com as crianças no mundo real. Elas moram longe, outras moram mais perto, não é? Mas nem todo mundo tem a mesma facilidade. Atualmente, todas as escolas precisam ser adaptadas para que possam atender a todas as crianças que têm o quê, gente? Necessidades especiais, tá? Por isso, com frequência, são necessárias algumas modificações, como instalação de rampa para quem não pode subir escada, né? Para aqueles que têm dificuldade de locomoção.
livros adaptados para criança que tem alguma deficiência ou dificuldade com a leitura, né? Tem que ter o braille, né? Aqueles pontinhos no livro. A educação é um direito universal, quer dizer, é um direito para todos e deve ser responsabilizado para todas, disponibilizado, desculpem, e deve ser disponibilizada para todas as crianças. Veja as cenas abaixo e entenda um pouco as possíveis adaptações que podem auxiliar e facilitar o acesso de todas as crianças à escola. Então, ó, rampa para quem é cadeirante, né? Aquela marca no chão também para que as pessoas usem a bengala e o braille no livrinho da criança, certo? Ok, agora na página 119, gente, tem uma atividade que é muito legal. Como a gente não está na escola, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma atividade com a tia. Olha só, hora de organizar. Roda de conversa com um representante ou uma representante da escola. Que tal entrevistar uma representante da escola e entender um pouco sobre a organização escolar e sobre as regras desse tipo de espaço? Para ajudar a elaborar as perguntas, saiba que na escola existe um regulamento escolar, documento que traz todas as regras da instituição, e aí consulte, né, esse registro caso ache necessário. Então, o que vocês vão fazer, gente? Aqui, no caso, a gente deveria fazer uma entrevista com alguém da escola, tá? Eu vou tentar colocar para vocês uma entrevista quando a gente estava podendo ir na escola. E aí nós conversamos com o tio Guilherme. Nós fomos à sala dele e ele nos recebeu muito bem, como sempre ele faz. Tá? Eu vou tentar, não sei se eu vou achar essa entrevista, mas se eu achar eu vou colocar para vocês. Mas tem muita coisa assim que eu conheço da história da escola, tá? Então, essa atividade aqui, vocês vão colocar lá em cima assim. Atividade modificada, tá vendo? Por isso que é bom que assistir ao vídeo da aula para você saber as modificações que são feitas, né? Senão você não vai saber. Se você não ver esse vídeo, você vai saber que a tia fez uma modificação aqui nessa atividade? Não vai saber. Então você vai lá em cima na página 119, escreve atividade modificada. Escreveu? Atividade modificada, tá? Aí você bota um tracinho, você vai botar assim, com a tia. Aí tem que dizer qual a tia, vocês têm mais de uma tia na escola, não é? Com a tia Ademilde. Então, na hora da live, vocês vão perguntar para mim coisas sobre a escola, tá? E dentro do possível, eu vou responder a vocês, ok? Ah, então tá bom. Agora que você já conhece algumas coisas, né, sobre a escola, tem crianças nessa turma que conhecem a escola desde bebezinho, sabe? Muita coisa sobre o colégio, sobre a história do colégio, sobre como funciona o colégio, tá bem? Então agora você vai fazer o quê? Vai virar lá na página 120, um passo a mais, tá? E vai fazer a atividade. E daqui a pouco a gente conversa sobre essa atividade, tá bem? Então tá, daqui a pouco a gente confere. Pause o vídeo. Toda vez que você precisar, você pausa o vídeo, tá? Volta se precisar, né? O vídeo é bom em função disso, porque você faz no seu tempo, tá? E aqui a tia vai conversando com vocês. Vamos ver se você conseguiu realizar essa atividade com tranquilidade, eu tenho certeza que sim. Número 1. Agora que vocês já conhecem melhor as regras do local em que estudam, dividam-se em grupo de modo que cada grupo fique responsável por um espaço da escola.
Então, como nós não poderemos fazer grupos no momento, cada um vai fazer a sua resposta, tá? É individual aqui. Então, você vai escolher o lugar, tá? Para analisar e escrever abaixo. Por exemplo, olha lá os exemplos. Sala de aula, biblioteca, refeitório, cantina, portaria, diretoria, coordenação, sala de professora, parquinho, olha quantos, né? Inclusive a tia colocou alguns aqui. Você vai escolher um desses, tá? Depois que você escolher, o que você vai fazer na letra B? Você vai dizer que regras existem nesse espaço da escola, tá? Que regras a gente tem que seguir quando está na sala de aula, no pátio, na biblioteca, no parquinho, no laboratório de informática, no laboratório de ciências, na sala do diretor, na secretaria. Então tem vários lugares e cada lugar desse tem regras, tá? Então vocês, por favor, façam, tá? Porque nós vamos conferir na hora da live. Aí a letra D diz assim: agora que vocês definiram as regras, criem placas para sinalizar neste espaço da escola. Faça em uma folha à parte. Olha, nós não vamos fazer numa folha à parte. Esse trabalho nosso vai ser feito no nosso caderno, quando nós estivermos fazendo o caderno. Então, você vai escrever em cima da letra D, hashtag com a tia, vírgula, no caderno. Quando a gente estiver usando o caderno, tá? Por enquanto é só livro. Então, você fez hashtag com C maiúsculo, a tia no caderno, tá? Então, quando a gente estiver usando o caderno, a tia vai passar essa atividade para vocês. Inclusive, porque o caderno está com a tia para corrigir. Quem ainda não levou o caderno para a tia corrigir, por favor, faça o mais rápido possível, para quando tiver atividade no caderno, ele está corrigido e devolvido a vocês. Falem com a mamãe e com o papai, tá? Agora vamos lá na página 121. Viraram para 121? Então vamos ler? Se vocês estão lendo junto com a tia, é preciso a leitura, tá, gente? Quanto mais a gente lê, melhor fica a nossa leitura. Então vamos. Para ir além, recorte as placas do encarte. Qual encarte? Lá na página 223, tá? Você vai retirar a folha com calma para não rasgar. Depois você vai recortar as figuras bem bonitinhas das plaquinhas, tá? E distribua-as pelo cenário. Então, qual é o cenário? Ó, é esse aí que o garotinho está, tá? É um cenário de escola. Bem, dispostas como considerar mais seguro. Primeiro você recorta, depois você vai colocando nos lugares onde você acha que deve colocar, vê se tá tudo certinho, tá? E depois você cola, mas não coloque muita cola, pra quê? Para o seu livro não ficar grudado, tá bem, gente? Para não ficar grudado. Então, você vai colocar o quê? Só uma gotinha, né? Uma gotinha de cola. E o que nós temos lá na figura? Você vai recortar em cima da linha pontilhada, tá? Deixa a linha pontilhada, você corta bem pertinho dela, né? Então, você vai ver o que tem lá e onde você colocaria cada plaquinha dessa, tá? Cada informação, né? Porque as plaquinhas são informações, certo? Então tá bom, gostaram da aula de hoje? Muito legal, né? Principalmente quando fala sobre a nossa escola. É muito bacana, é um lugar mágico, né? É um lugar assim maravilhoso para que a gente possa conviver com várias pessoas, tá certo? Então tá bem, um beijo no coração, até a próxima aula!